boa noite de novo, mas é para os internautas. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do grupo Allan Kardec Spirits Group of New Zealand. E hoje temos o prazer de convidar a Luciana Moura para dar a palestra sobre Lei de Liberdade. Luciana, por favor. Olá, pessoal. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, pessoal da internet. Então, como a Alcione disse, nós vamos estudar sobre a Lei de Liberdade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre uma alegria e uma honra estudarmos, né, essa doutrina tão libertadora que é a doutrina espírita. Para falar de Lei de Liberdade, nós vamos primeiro entender onde ela está situada na obra kardeciana. Na segunda edição de O Livro dos Espíritos, em 1860, Allan Kardec faz uma estruturação de O Livro dos Espíritos, onde ele nos apresenta a seguinte estrutura. Na parte primeira, que é da causa primeira, ele divide o Livro dos Espíritos em 4 partes. O livro primeiro, que traz como título das causas primeiras, vai derivar em 1868 o livro A Gênese, que vai destrinchar, vai elaborar melhor, vai desvendar, né, essa síntese que está no Livro dos Espíritos. A parte segunda, o livro segundo, do mundo espírita e do mundo dos espíritos, vai derivar o Livro dos Médios, que é um tratado da mediunidade, e vem a lume em 1861. Da terceira parte, que contém as leis morais, nós vamos obter em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. E em 1865, da parte 4, das esperanças e consolações, nós obteremos o céu e o inferno. Allan Kardec, na Revista Espírita, em 1858, diz, quando ele está programando essa segunda edição do Livro dos Espíritos, que ele precisaria de mais 10 anos para concluir seu trabalho. 10 anos depois, ele desencarna. Podia ter falado 50, né? Teria mais tempo e teria dado tempo dele nos apresentar, né, uma obra ainda maior. Mas a gente ainda não deu conta de cobrir todas essas 5 e estamos aí estudando arduamente, né? Então, a lei que nós nos dispusemos a estudar nessa noite, ela está nessa parte terceira das leis morais e tem estreita conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente vai na parte terceira das leis morais, nós encontramos ela dividida da seguinte forma. Nós temos na primeira parte a explicação da lei divina natural, que vem a ser a lei divina natural. A lei divina natural pode ser dividida, se quisermos didaticamente, essa divisão que Kardec propõe é uma divisão didática para nosso melhor entendimento. Nós podemos dividi-la para melhor entendimento nas leis naturais, que são da vida material, por exemplo, que serão estudadas pelas ciências naturais, por exemplo, a química, a física, né? As leis que regem o mundo material. E temos a segunda parte, que são as leis morais, onde nós teremos incluída a lei de liberdade. Então, as leis naturais são essas que nos apresentam a razão e que não há como refutar. Por exemplo, alguém da plateia poderia me ajudar, por exemplo, refutar que 2 mais 2 é igual a 4. Alguém consegue me ajudar a refutar essa verdade? Porque as leis naturais, elas se impõem à razão quando nós as conhecemos. Assim é a lei da gravitação, são as diversas leis que nós estudamos através da razão. E depois, na sequência, teremos as leis morais divididas da seguinte forma. Lei de adoração, lei do trabalho, que dizem respeito ao dever do homem para com Deus. A nossa relação para com Deus está posta nessas 2 leis, que é a lei de adoração e a lei de trabalho. Depois, na sequência, teremos o dever do homem para consigo mesmo. E aí está posta na lei
lei de reprodução, de conservação e de destruição. Teremos ainda o dever do homem para com o próximo. E essa aí, então, vai estar englobando esse nosso dever, a lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de amor, justiça e caridade, que a gente vai ver que depois é uma síntese de todas as outras. E ainda temos o último capítulo, que é da perfeição moral. Né? Então, hoje nós estaremos estudando a lei de liberdade, que é uma das leis morais e diz respeito aos nossos deveres, a nossa relação com o próximo, né? Se tivermos em mente que o nosso direito termina, a nossa liberdade esbarra na liberdade do outro, nós vamos entender que essa divisão ela é bem didática. E o que é a liberdade? A liberdade ocupou o pensamento do homem desde os primeiros momentos que aqui nós estivemos. Né? Dizem que quando Robson Crusoe estava na ilha, chegou sexta-feira, ele começou a se preocupar com a liberdade, porque chegou mais alguém para que ele se relacionasse. E a relação com o outro nos impõe o limite da liberdade. Então, a liberdade ela perpassa toda a história humana. Se nós regredirmos à Grécia Antiga, nós vamos ver que livre eram os cidadãos romanos, os cidadãos gregos, aqueles que faziam parte da polis, que tinham a cidadania, que tinham voz e vez. Eles eram considerados livres. Esse pensamento também é comum em Roma, mas Roma é uma situação um pouco diferenciada, porque ela começou a crescer muito, o pensamento ficou um pouco fragmentado pela questão da escravidão, as pessoas perdiam a liberdade por dívidas, então nós temos ali um momento mais conturbado. Como a gente tem aí os ciclos no nosso processo evolutivo, a gente vai compreender que esses ciclos de Roma eles se repetem, né? Não é muito difícil a gente compreender. Mas vamos caminhando mais um pouco, chegamos ali no processo do feudalismo, as invasões bárbaras, e aí a liberdade ficou complicada, porque nós precisávamos da sobrevivência. Então, nos feudos, a liberdade era trocada pela segurança, o senhor feudal passava a ser o senhor, e aquelas pessoas, em nome da segurança, passavam a ser servos. Caminhamos mais um pouco, temos aí o avanço do comércio, os burgos crescem, a liberdade começa a vir à tona novamente. Passado o medo das invasões, né, sentindo-nos seguros, a liberdade começa novamente a ser discutida. E chegamos então nas grandes revoluções, né, no iluminismo, no liberalismo econômico, e passamos então pela Revolução Inglesa, pela Revolução Francesa, com seus ideais de fraternidade, igualdade e liberdade, né? E a liberdade é um tema que está sempre em discussão no nosso processo evolutivo. Mas o que é a liberdade? Graciliano Ramos, no livro magnífico Memórias do Cárcere, tem essa frase que me chamou a atenção logo na introdução dessa obra que é magnífica. Ele diz assim: liberdade completa ninguém desfruta. Começamos oprimidos pela simpatia, nos coagem, a gramática e a lei, ainda podemos nos mexer. Graciliano Ramos nos traz uma ideia muito interessante, porque por vezes nos sentimos assim, coagidos entre a gramática e a lei, entre a liberdade e o amor e a vontade de estar junto com o outro. Então esse drama sempre vai estar presente na nossa relação ainda com a liberdade. Cecília Meirelles, no delicioso Romanceiro da Inconfidência, nos traz liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique ou alguém que não entenda. Essa, para mim, é a melhor definição que eu encontrei na poesia. Mas a liberdade, ela vai trazer um estudo, ela vai requerer de nós uma análise um pouco mais profunda. Do ponto de vista filosófico, a liberdade é fazer o que se quer. Fazer o que se quer é ser livre. Mas o fazer compreendido
em várias formas, pode nos dar um manejo diferente, um olhar diferente, um prisma diferente do que é fazer o que se quer. Por exemplo, se eu entendo fazer como liberdade de ação, como ser livre para agir, eu tenho alguns pontos a considerar. Porque se eu quiser voar agora, eu não vou poder, porque eu encontro os limites das leis físicas que regem o nosso planeta. Mas se eu estudei, eu enquanto homem, enquanto ser humano, estudei, desenvolvi a tecnologia e criamos um aparelho, um avião, e nós podemos voar através do avião, né? Então nós, através da inteligência, conseguimos vencer uma limitação. Mas não é da maneira que, não é de qualquer maneira, existem regras a serem atendidas para que essa liberdade possa ocorrer, né? Existem também as leis humanas e as leis de convivência social que impõem a mim um cerceamento à liberdade, porque a minha liberdade de agir vai esbarrar na lei, por exemplo. Porque quando há um sinal vermelho para mim, significa que há um sinal verde para o outro. E se eu desatendo essa chamada do sinal vermelho, eu vou sofrer as consequências. Então, eu vou estar sempre às voltas com as consequências na liberdade de agir. Então, também a gente pode entender essa liberdade de agir como limitada pelos diversos fatores do ponto de vista filosófico. A liberdade de pensar. Essa, Luciana, você não vem com conversa, porque para pensar eu sou livre. Ninguém pode me impor o que pensar. Eu penso o que eu quiser. A pessoa pode me pôr numa caixa trancada, jogar no fundo do mar. É claro que eu vou morrer, né? Mas enquanto eu estiver viva, eu penso o que eu quero. Não é assim? Será? Eu estou assistindo televisão, sentada quieta, um calor danado. Passa aquela propaganda linda, uma Coca-Cola suadinha, eu levanto, gente, eu quero beber uma Coca-Cola. Então, de alguma maneira, essa minha liberdade de pensar pode ser, sim, induzido pelo outro. Contudo, mesmo assim, eu ainda sou livre. Será que eu sou totalmente livre no meu pensar? Porque se eu estiver conversando com um matemático, eu vou até no 2 mais 2 são 4, mas e depois daí? Né? Se ele quiser me explicar, por exemplo, um raciocínio matemático para uma equação de um prédio ou para a probabilidade de que algo aconteça, eu não vou conseguir acompanhá-lo, porque eu não acompanho o pensamento dele. Imagina a liberdade de pensar de uma Luciana e a liberdade de pensar de um Allan Kardec. Então, nós somos obrigados a compreender que a nossa liberdade de pensar esbarra na nossa condição interna, no nosso conhecimento, no nosso processo evolutivo. Então, nós temos que a liberdade da razão, ela é condicionada. Condicionada a quê? Condicionada ao que eu sou. E a liberdade da vontade? A liberdade da vontade está diretamente ligada ao livre-arbítrio. É fazer o que se quer. É a liberdade da vontade, é a liberdade do querer. Será que nós somos também totalmente livres nesse processo da liberdade do querer? Nós também temos que pensar. Primeiro, nós temos que definir a diferença entre vontade e desejo. Porque, do ponto de vista filosófico, vontade é o desejo que se concretizou. Por exemplo, eu posso ter vontade de levantar e de ficar quieta. Eu posso ter desejos contraditórios, de beber água, mas de ficar onde eu estou. Eu posso ter vontade de comprar algo, mas de não gastar dinheiro. São desejos contraditórios. Mas se eu compro, aí eu realizei uma vontade. Pela minha vontade eu comprei. Pela minha vontade eu levantei e tomei a água. Pela minha vontade eu resolvi falar. Então, vontade é o desejo que se concretiza. Nesse ponto, eu tenho a liberdade da vontade e eu tenho o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a minha condição de fazer escolhas.
está ligado à minha habilidade de escolher os meus caminhos, de decidir por onde andar. E aí, nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 122, uma fala muito interessante. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? E aí? O espírito ainda não tem consciência de si mesmo. Ele está ainda lá na sua origem. Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Mas ele ainda está simples e ignorante. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que cede em virtude de sua livre vontade. Ou seja, nós teremos o livre-arbítrio à medida que nós nos desenvolvemos. Mais ou menos quando a criança é pequena e o pai não vai deixar a criança fazer tudo o que quer. Vai no início estar ali cuidando. À medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo mais liberdade de brincar com as coleguinhas, de ir até a casa do amiguinho. Um tempo ela vai conseguir a chave de casa, depois a do carro. Um tempo ela vai para o mundo, né? Então, à medida que nós vamos tomando consciência de nós mesmos, nós vamos adquirindo uma maior liberdade. Nós vamos tendo mais acesso ao livre-arbítrio. Então, nós temos um desenho representativo que é bem interessante. O determinismo, ele está presente nos instintos de conservação, no instinto de reprodução, nos instintos que os espíritos, nós espíritos, temos no início do nosso desenvolvimento para que nós possamos estabelecer o nosso caminho. E à medida que nós vamos desenvolvendo, o livre-arbítrio, então, vai se estabelecendo. Imaginemos a quantidade de livre-arbítrio que tem um espírito como Jesus, né? Muito maior do que nós que ainda estamos nesse processo, né? E o processo de reencarnação é um processo de aquisição, né, desse livre-arbítrio. Então, à medida que nós vamos galgando mais degraus nesse nosso entendimento da vida, nós vamos também galgando maior liberdade de ação. E Jesus, ele nos dá uma sentença muito importante para que nós possamos compreender a chave da nossa liberdade. Quando ele nos traz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós voltarmos o pensamento a Jesus, vamos encontrar Jesus de frente a Pilatos, naquele momento do julgamento, onde ele estava para ser executado na cruz. E Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? E ele silencia. Porque a verdade também se faz. A verdade não, a verdade absoluta. Mas o conhecimento da verdade se faz através do nosso processo evolutivo. Nós não teríamos condições de pronto compreender toda a verdade infinita. Tem um caso muito interessante que Chico Xavier conta, que ele estava sentado na cozinha tomando café e começou a pensar, a meditar e falou, eu queria tanto entender Deus, eu queria tanto compreender Jesus, eu queria tanto compreender como que é esse Deus infinito, e começou ali a fixar o pensamento nessas ideias, e ele estava ali tomando café e Emmanuel chega. Aí ele fala, nossa Emmanuel, eu estou aqui pensando, eu queria tanto compreender Deus, queria compreender o infinito, queria compreender Jesus. Ele fala, Chico, por enquanto você ainda não tem condição, fica com o que você já sabe, com o que a gente está te trazendo. Ah, mas eu queria tanto, meu amigo, você queria, Chico? Então vamos fazer uma viagem.
Então Chico entra em transe e Emmanuel leva Chico para uma viagem astral. E então Chico conta que ele começa a ver a Terra ficar pequenininha, distante, e depois ele começa a ver aquela Via Láctea imensa, maravilhosa. Ele começa daí a pouco se afastar da Via Láctea, a Via Láctea fica pequenininha, e ele começa a ver outras estrelas, outros sóis, outras galáxias. Ele diz que foi dando um medo, uma imensidão, uma coisa assim grande no coração dele, que ele foi falando: vamos voltar, irmão, eu estou com muita vontade de tomar um café quente. E aí ele volta para a cozinha e compreende. Aí Emmanuel fala para ele: você não deu conta, Chico, porque ainda não era a hora. Então, muitas vezes a gente imagina que a gente teria condição de conhecer tudo isso, mas a gente tem que dar conta. Deus é tão misericordioso que Ele não nos revela a verdade de uma vez, né? Não que ela esteja velada, ela está lá, é que nós ainda não podemos compreendê-la. Tem uma imagem interessante que Carol Dutra faz numa palestra dele, que ele fala que é a questão do recipiente. O mar está lá. Você pode ir no mar com uma xícara, com um balde, com a bacia, construir o recipiente que nós precisamos para ir ao mar da sabedoria e do conhecimento. É o nosso processo na encarnação. Nós estamos construindo o nosso processo. Nós podemos ir ao Espiritismo com uma xícara, com um balde, com uma bacia. Vai depender do que nós decidirmos no livre-arbítrio que já temos, que nós queremos construir. Qual o recipiente que nós estamos almejando? E aí nós vamos tendo condição de recolher desse todo, dessa sabedoria, essa quantidade maior ou menor de conhecimento. Mas existe o livre-arbítrio, existe também a fatalidade. A fatalidade também é uma realidade. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 875, que todos os acontecimentos, a pergunta é a seguinte: todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A resposta dos Espíritos: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, ou reencarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é consequência mesmo da posição em que vem a achar-se colocado. Então, uma questão muito importante que nós temos que meditar enquanto espíritas é essa questão do determinismo, da fatalidade, do karma, como quisermos chamar. Porque os espíritos são claros para nós. Não há fatalidade como imposição divina. A fatalidade que existe é aquela que nós escolhemos como prova, ou que nós fazemos por necessitar como expiação. Porque prova é uma escolha para nos melhorarmos, né? Um curso que eu quero fazer, né? E expiação é uma consequência das minhas atitudes que eu preciso resolver. Então, prova é um curso e expiação é um problema que eu tenho que resolver, né? Então, pensando dessa forma, nós temos a fatalidade que nós construímos para o nosso próprio destino. Nós construímos o bem ou o mal que nós queremos no futuro. E nós estamos construindo quando? Agora. Nesse momento, nós estamos construindo, né, o nosso próximo passo, o nosso próximo ano, a nossa próxima encarnação. Porque das nossas atitudes hoje vai depender o nosso futuro. Porque se eu quero ter saúde amanhã, eu preciso ter uma vida saudável hoje. Se eu quero ter uma velhice tranquila, com saúde, eu preciso ter uma vida infantil, juvenil e adulta saudável. Então nós estamos sempre construindo o nosso futuro. Tem um caso muito interessante também de Chico Xavier, que está lá na Vida Escreve, se não me engano, isso, na Vida Escreve, e é trazido pelo espírito de Hilário Silva. Hilário Silva conta, através de Chico Xavier, uma história muito interessante. É a história de Belarmino Pereira.
trabalhador, atendia em várias obras de caridade. No trabalho era aquela pessoa querida, que ajudava todo mundo, que resolvia todo o problema, que apaziguava na hora que a coisa estava ruim, que ajudava o chefe porque falava com o pessoal quando as coisas não iam muito bem. Certo dia ele está lá no trabalho dele e ele foi manejar uma máquina e ocorre um acidente no braço dele, e quando ele grita, todo mundo vai socorrer, ele está com o braço sangrando, o chefe coloca ele no próprio carro, leva para o hospital às pressas, a cirurgia acontece, a cirurgia foi um sucesso, mas ele perdeu o dedo medido da mão direita. E aí, ele ficou um pouco tristonho, né? E todo mundo falando, gente, mas tanta gente ruim no mundo, não acontece nada. A gente fala isso. Logo Belarmino, que era um homem tão bom, que ajudava todo mundo, vai perder o dedinho, tadinho de Belarmino. E Belarmino começou a entrar, né, nessa autopiedade também. E aí, ele já tinha voltado para casa à noite daquele dia, ele teria reunião com a esposa, como de costume, no centro espírita. Uma reunião íntima, sessão mediúnica, com 10 pessoas, onde eles atendiam os necessitados. Terminado o trabalho, o mentor do grupo, então, resolveu falar, Belarmino, meu amigo, você está triste, mas não tem motivo. Você há 80 anos, formulou uma sentença contra você próprio. E quando você reencarnou, você pediu, né, que isso acontecesse. Vamos te contar a história. Você era um sitiante muito rico no litoral do Rio de Janeiro e tinha vários empregados à sua disposição. E o empregado doente, naquele dia, não quis trabalhar. E para provar a sua autoridade perante os outros, você fez com que ele enfiasse o braço no moinho. E você viu o sangue escorrer pela garapa, né? Era um moinho de cana. E você viu o sangue rubro escorrer pela garapa. E retornando ao plano espiritual, quando você recobra a consciência espiritual, essa imagem te perseguia. E ao reencarnar, você pede que queria perder o braço mais útil na oficina de trabalho. Só que desde que você chegou aí na Terra, você só tem feito coisa boa, Belarmino. Você trabalha, você instrui, você é uma pessoa que se relaciona muito bem. Não estamos aqui para te elogiar, mas você está indo muito bem. Então, a misericórdia divina determinou que você só perdesse o dedinho. Então, Belarmino naquele dia silenciou, voltou para casa muito feliz, tinha 30 dias de férias, 30 dias de licença, voltou mais cedo para o trabalho, falou, não, eu ainda sirvo para alguma coisa, estou só acidentado, e foi trabalhar, graças a Deus, disse ele. Essa é uma prova de que nós temos dois caminhos a escolher. Podemos ir pelo caminho da dor, se quisermos, mas podemos optar pelo caminho do amor, que será sempre mais trabalhoso para nós no nosso processo evolutivo, que ainda é acanhado, mas que será sempre mais reconfortante e mais feliz. Então, a fatalidade, ela só existe no sentido de que quando nós reencarnamos, fazemos uma programação espiritual. Claro que nós podemos chegar aqui e resolver não cumprir, mas alguns pontos acabam se tornando fatalidade. Por exemplo, alguma doença congênita que nós escolhemos, ou que foi necessário que trouxéssemos por um desarranjo do nosso corpo perispiritual numa vida passada. Esse vai ser uma fatalidade, nascerá conosco. A família que nós escolhemos nascer. Queríamos resolver todos os problemas. Escolhemos aquela mãe, aquele pai, aqueles irmãos. Aí o amigo espiritual falou, você vai dar conta? Vou amar todo mundo, vai ser uma maravilha. Aí quando você abre o olho naquele dia, você fala, gente, o que é que eu fiz? Mas existe esse tipo de fatalidade. Contudo, sempre será, porque nós escolhemos para o nosso próprio bem, né? Então, vamos lá. Uma questão muito interessante nós encontramos lá em Paulo, em Atos dos Apóstolos 9, de 4 a 5. Quando Paulo vai se encaminhando para as portas de Damasco,
em sua bica para perseguir os cristãos. Quando ele está se aproximando das portas de Damasco, ele vê um clarão enorme. Os cavalos se assanham e ele cai da bica. Então, quando ele cai no chão, nós temos essa passagem. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa passagem é belíssima. Uma das passagens do Evangelho que eu mais amo, porque ela nos ensina muito. O que é o aguilhão? O aguilhão é um instrumento de madeira, um cabo de madeira, que tem uma ponta, um instrumento de ferro que é usado para cutucar os cavalos, né? Cutucar o gado para ele andar mais rápido. Então ele é amarrado ali naquela charrete, esqueci o nome, nas carroças, né? E quando o animal está muito rebelde e está se mexendo muito, ele acaba se ferindo. Então ele entende que não dá para ficar mexendo muito, não dá para ser rebelde contra a carroça, que ele vai ter que puxar mesmo fazer mesmo aquele trabalho, e ele vai. Isso é o aguilhão, é um instrumento utilizado. Por que ele diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Quantas vezes na vida nós estamos recalcitrando contra os aguilhões? Precisamos identificar os nossos aguilhões. No caso de Paulo, ele era um doutor da lei e perseguia os cristãos. Mas ele era afeito às leis de Moisés. E com a mesma devoção que ele era afeito às leis de Moisés, naquela hora, ele se ajoelha diante da figura do Cristo e diz: o que queres que eu faça? Quantos de nós têm a coragem de virar para Jesus e dizer: o que queres que eu faça? É difícil, não é complicado. A gente ainda está naquela fase que a gente diz para Jesus o que a gente quer que ele faça para nós, não é assim? Mas a gente ainda não tem essa coragem de dizer para Jesus: o que queres que eu faça? Né? No nosso caso, os aguilhões podem ser de todos os matizes, podem ser as dificuldades materiais, podem ser dificuldades físicas, podem ser dificuldades morais, talvez as mais difíceis de suportar. Aconteceu comigo há uns anos atrás um caso muito interessante. Eu tenho em minha família, a minha cunhada, o nome dela é Cristiana. Ela me deixou contar a história, por isso eu falei o nome. Ela é cega, ela perdeu a visão aos 17 anos. Depois de muitas cirurgias, de um processo bem longo, ela teve glaucoma e terminou ficando cega. O meu irmão a conheceu um pouco depois disso. Eles são casados, têm uma filha linda, uma criança linda. E certa vez ela estava sofrendo muito com as dores do glaucoma. E quem conhece diz que é insuportável. Uma das dores físicas mais difíceis de passar é a dor do glaucoma, porque ela incomoda, ela é uma dor muito difícil. E ela estava tendo essa dor, ela já era cega, já tinha perdido a visão há um bom tempo, mas ela estava tendo ainda pressão ocular e essa dor muito intensa do glaucoma. E eu conversando com ela ali para acalmá-la por causa da dor, eu disse para ela: vamos fazer uma prece e pedir a Jesus para tirar a sua dor. Ele pode tanto, ele pode até te devolver a visão. Ela virou para mim e falou assim: não, cunhada, não quero que ele me devolva a visão. Eu quero só mesmo parar de sentir a dor, porque eu já me acostumei, eu já entendi o recado divino da cegueira na minha vida. Eu convivo bem, eu sou uma cega feliz. E eu não sei se eu voltasse a enxergar, se eu iria saber a dimensão de tudo que eu conquistei sendo cega. Então eu acho que para mim a cegueira é melhor. E se eu encontrasse com Jesus, eu tinha tantas outras coisas para pedir para Ele, mais importantes para mim do que voltar a enxergar. Porque a gente imagina que quem é cego só quer voltar a enxergar. Naquela hora, ela me ofereceu o entendimento dessa passagem.
não recalcitres contra o agrilhão. Porque ela entendeu o agrilhão da cegueira na vida dela. Ela compreendeu. E ela estava tirando proveito. Aquilo para mim foi muito marcante, muito definitivo. Quando você consegue compreender o agrilhão na sua vida. Eu sou um espírito muito rebelde e conheço esse agrilhão na minha vida. Quando ela me falou aquilo, eu entendi a necessidade de compreender esses espinhos que a gente traz ainda na carne. Então, nós temos que compreender na nossa vida para que nós possamos usar a lei de liberdade em toda a sua extensão, a importância dos agrilhões da nossa vida. Também lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 851, nós temos essa, eu não copiei a pergunta toda para não ficar grande, mas eu trouxe esse trecho que eu achei muito interessante para a nossa reflexão da mente. Para que a prova moral e tentações, o espírito conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ou seja, a importância de nós compreendermos a nós mesmos para que nós possamos ceder ou resistir às tentações morais. Porque elas vão estar sempre em volta de nós, o tempo todo em nossa vida. Então nós precisamos fazer aquele mergulho íntimo que Jesus nos fala, né? Que já era falado desde Sócrates e que todos os grandes homens que pisaram nesse planeta falaram. O conhece-te a ti mesmo. De vez em quando é difícil, quase sempre é difícil. Porque quando a gente começa a compreender o tanto que a gente ainda precisa caminhar, a gente fala, não, deixa isso para depois, né? Mas se nós compreendermos o nosso mundo íntimo, se nós compreendermos aonde é que os nossos pés tropeçam, nós teremos muito mais condições, muito mais chances de resistir às tentações morais e de usar o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas. Porque o uso do nosso livre-arbítrio, ele é muito importante, porque construímos hoje o nosso futuro. E nos livramos também das nossas dificuldades do passado. O passado é mais ou menos quando nós estamos dirigindo um carro e a gente precisa dos retrovisores. Porque se a gente não olhar para os retrovisores, a gente não pode fazer as conversões, a gente não pode mudar de faixa, nós não teremos como caminhar bem e atingir o nosso alvo. Ficaria muito difícil. Eu tive experiência esses dias de dirigir sem um retrovisor. É muito difícil. Nós precisamos do retrovisor, porque ele nos guia. E o retrovisor é o conhecimento de nós mesmos, do nosso entendimento do nosso passado. Porque a gente pode não saber o que foi no passado, mas a gente sabe onde tropeçou. A gente sabe se foi no sexo, a gente sabe se foi no dinheiro, a gente sabe se foi na rebeldia. A gente sabe. Não adianta. Nós olhamos para as nossas tendências e sabemos os nossos retrovisores. Mas nós não podemos também fazer esse caminho dirigindo só olhando para os retrovisores. A gente tem que olhar para frente, senão vai bater. Então é um jogo de olhar para frente e entender o que ficou para trás. E aí nós vamos sendo livres nesse caminho para fazer essa direção acontecer, para fazer com que esse caminho dê certo. Então, não é isso ainda. Então nós temos também que pensar nesse processo não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Porque nós vamos todos juntos nessa nave azul. Sabe aquela pessoa chata que você não suporta? Ela vai com você. Você pode não gostar dela, ela pode ter te prejudicado, você pode achar ela uma pessoa horrível. Mas para Deus ela é apenas um filho. Deus ama a essa pessoa do mesmo jeito que Ele te ama. Desculpa. Por mais que nós estejamos magoados ou odiemos o outro,
nós vamos todos juntos. Então, nós temos também que nos ocupar das nossas decisões coletivas, porque o nosso livre-arbítrio, ele também impacta no mundo exterior. O chefe Seattle, em 1855, escreveu para o presidente americano da época, Francis Perrier, eu não sei muito bem o nome dele, eu até tenho uma cola aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, para saber certinho o nome dele. Deixa pra lá. Ele escreveu o presidente americano queria comprar as terras dos índios. E ele então, sabendo dessa proposta do presidente, redigiu uma carta que ficou conhecida como a Carta da Terra, que quase todos nós já ouvimos em algum momento da história. E tem um trecho dessa carta que é maravilhoso. Ele diz assim: o homem não tramou o tecido da vida, ele é apenas um dos seus filhos, e tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo. Essa carta lindíssima desse índio nos alerta para algo que é óbvio e nós não conseguimos compreender, porque nós usamos e abusamos dos recursos do planeta como se não tivesse existido ninguém antes e nem exista ninguém depois. Como se nós tivéssemos o direito de fazer de qualquer jeito. A Terra está aí para nos servir, sim. Nós podemos utilizar os seus recursos, sim, mas não de qualquer jeito. Não nos é dado usar de qualquer jeito. Nesse mês, nós vimos assustados, o mundo viu assustado as queimadas na Amazônia. A Amazônia em chamas, devastada. Tudo bem, ia o fogo, o mundo comentando, mas no último dia 19, uma segunda-feira no Brasil, o centro econômico, o coração econômico do Brasil, a cidade de São Paulo, escureceu mais cedo. Era início da tarde e a noite se fez, e uma chuva cinzenta caiu sobre a cidade. As pessoas apavoradas foram procurar o porquê. E aí o porquê se fez. A fumaça das queimadas da Amazônia viajou 2.000 quilômetros e foi onde ela podia ser ouvida e disse: estamos aqui, estamos todos ligados no imenso e amoroso hálito divino. Não estamos desconectados, fazemos todos partes dessa humanidade, viajamos todos juntos nessa nave azul. Não é possível que se esqueçam de mim. Talvez fosse esse um recado inarticulado que aquela fumaça quis dizer. Porque nós nos esquecemos desse princípio básico que nos foi lembrado pelo chefe Seattle. O homem não tramou o tecido da vida. É apenas um de seus filhos. E o que fizer ao tecido fará a si próprio. Então, as nossas escolhas impactam de forma decisiva em nossa vida e na vida desse planeta do qual nós pertencemos. Mas e como a gente pode, então, fazer as melhores escolhas? Lá na questão 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? É a resposta menor que temos no Livro dos Espíritos e talvez a mais precisa. Vede Jesus. É a resposta dos Espíritos. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus oferece para nos servir de modelo e guia. E Ele tem em seu Evangelho todo um caminho iluminativo que, se nós bem compreendermos, podemos traçar para atingir um melhor aproveitamento de nossas encarnações. O escritor Deepak Chopra, um indiano radicado nos Estados Unidos, escritor de mais de 50 livros e citado pela revista Times como uma das personalidades do século passado, escreveu um livro fantástico que eu recomendo, que se chama O Terceiro Jesus. Ele
nos diz que existe um Jesus histórico, que nós podemos encontrar nos livros e que na nossa imaginação surge como aquele homem que caminha de vestes simples, a Nazarena. Temos um Jesus criado pelos teólogos num imbróglio de filosofia e uma disputa de poder de quem interpreta melhor o Evangelho. E temos o Jesus que é o guia espiritual da humanidade, o guia iluminativo da humanidade, como ele chama nesse seu livro Terceiro Jesus. E ele diz que os dois primeiros são culpados por afastar a humanidade do caminho iluminativo que Jesus traça em seu Evangelho. E é desse terceiro Jesus que o Espiritismo está falando, desse que é o governador do planeta, desse que é o nosso modelo e guia, esse que Emmanuel, quando era Públio Lentulus, no livro A Caminho da Luz, encontra em uma página que é narrada de forma maravilhosa no seu livro, e ele diz para o Públio Lentulus naquele dia: encontras agora um momento inesquecível na sua jornada evolutiva, mas está no seu querer aproveitá-la agora ou daqui a muitos milênios. Está sempre no nosso querer, porque a vida respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo quando a nossa escolha é a pior de todas. A vida respeita a nossa cegueira. Mas Jesus, ergo bono pastor sum, ele é o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E a relação dele conosco é pessoal. Ele nos conhece pelo nome. E ele nos busca dessa forma. Então, Jesus é esse caminho iluminativo. Nós devemos tentar ao máximo enxergá-lo como esse que quer nos guiar. Não como esse que está em um lugar onde nós visitamos, que é muito superior, mas esse que caminha ao nosso lado e que nos pega no colo quando nós dele necessitamos. E para encerrar, porque parece que o meu tempo já está se dando, eu gostaria de trazer uma poesia, um poema de Amélia Rodrigues, pela pena de Chico Xavier, que está no livro Coração e Vida, onde ele retrata de forma poética e linda o momento em que Jesus, materializado após a cruz, se encontra com Maria de Magdala. Maria de Magdala é aquela mulher que fez uma das maiores conversões do Evangelho, porque ela estava totalmente entregue em uma vida que não visava a iluminação espiritual. E ela sai daquela condição e é, por amor ao Mestre, guindada, como no livro Boa Nova, de Chico Xavier, nós podemos ver, a um patamar muito, muito elevado no seu processo iluminativo. Então, nós vamos à poesia que vai finalizar para nós esse momento de estudo. Madalena fora ao túmulo querido, entre lágrimas de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado, entristecido. O sol renascia resplandente, as brumas da manhã misturavam-se no ar, as douradas flamas do nascente. E Maria estava ali unicamente, a fim de estar só, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela dizia: Senhor, por que tanta dor, tanta saudade? Por que, Senhor, desfez a minha vida em nada? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui no ermo desse pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, ela viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado. A encher-lhe de paz o coração cansado, ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria e ele do perfeito amor. Maria ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és, não me toque, porquanto não te esperava aqui nesse recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Senhor, onde estivestes? Em que jardins celestes encontrastes descanso
da paz completa que tanto merecestes? Desculpe-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Mas aqui dói-me lembrar suas angústias no Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a dor de lembrar-te o sacrifício imenso. Não, Maria, ainda não fui ao Pai. Não me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. É que despertando após a cruz eu escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e muito ama ainda. Embora visse a luz sempre ainda mais linda, tinha nesse companheiro um amado do meu coração. E então, Maria, desci muito as zonas umbralinas, a fim da grande procura. E ao encontrá-lo, deslocado e triste, a ponto de não mais me reconhecer, pus-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui, enfim, que ele pudesse adormecer. Senhor, quem é esse amigo que te faz descer antes de subir ao Pai? Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Por isso, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci, Maria, para poder aliviar a imensa dor de Judas. Esse é o nosso modelo guia, o mais livre espírito que já pousou sobre a terra. Tão livre que pode nos oferecer o amor genuíno que acolhe e que sempre nos elevará. Que nós também, nessa noite, possamos meditar no nosso grande voo de liberdade nas asas do amor e da razão que o Espiritismo nos propõe. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Luciana. Nossa, realmente emocionante. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Só um breve comentário. Obrigado, primeiramente, pela palestra. E eu acho que é bem isso que a figura do Espiritismo no dia de hoje vem trazer, essa figura, de Jesus. Não a do Jesus dos livros, a Jesus dos teóricos, mas esse Jesus de um espírito evoluído, igual a nós, de certa forma, mas mais adiantado, claro, mas que, igual você falou, que eu achei muito, muito bonito, que anda ao nosso lado, que andou, ao nosso lado, justamente para nos mostrar, o caminho, a possibilidade e, acima de tudo, o amor, o amor que ele tem não só pela gente, e trazer essa figura desse espírito evoluidíssimo, Então, sem muitas palavras, mas obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Acho que com certeza é um ótimo lembrete para nós, para usarmos mais sabiamente o nosso livre-arbítrio, como foi muito bem explicado, a lei da liberdade, que todos temos o livre-arbítrio e todos os dias estamos usando, em todos os momentos, com os nossos pensamentos, através das nossas ações e em tudo. Então é muito bom lembrarmos disso, e lembrar da figura de Jesus é sempre muito importante e nos motiva a usar o livre-arbítrio de forma mais positiva cada vez mais. Então, muito obrigada, Luciana, por preparar essa palestra para nós. Realmente emocionante e de muito valor para todos nós. Obrigada. Obrigado. Então, nos despedimos dos nossos amigos do Facebook. Até a próxima vez. Obrigada por estarem nos assistindo. Boa noite.